Mas é só, assim, é um meia, quase que um jogador em extinção, né? Esse tipo de meia, claro, sempre se adaptam, os jogadores fazem funções novas e tal, mas um 10 como ele, que a gente lembra da Copa de 2014, ou um pouco mais, vai pro Real Madrid, 10 canhoto e tal, eles são raros, o Ganso, o Renato Augusto que é destro, mas então é um jogador para jogar também de um jeito diferente. Eu acho que o Rames, ele deita no futebol brasileiro se ele estiver focado e em condições, mesmo que ele tenha jogado pouco nos últimos anos, atrapalhado por lesões. Fala, rapaziada, bora para mais um vídeo aí ainda vendo, vamos ver mais sobre a repercussão da imprensa, sobre a contratação do Rames Rodrigues no São Paulo, cracaço aí chegando no Tricolor. Vamos estar acompanhando aí, tá? Deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho e bora já tá acompanhando aí, sem enrolação, bora! É isso, Rames Rodrigues está vindo para o Brasil, tem acerto verbal para fechar com o São Paulo. O cara, o Rames Rodrigues, colombiano, que foi destaque da Copa de 2014, faz tempo, é verdade, são quase 10 anos. Rodou por aí, jogou no Real Madrid, jogou no Bayern de Munique, estava agora no Olympiacos da Grécia, rompeu seu contrato aí há algum tempo atrás, estava sem clube, São Paulo foi lá e está negociando. É um negócio meio surpreendente até, Marília, no sentido de que o caminho que o São Paulo, me pareceu que estava tentando seguir, era o da pé no chão, time operário, um monte de jogador mais ou menos, e agora aparece essa história aí. Então, eu não acho pé no chão nem time operário. Eu acho que era uma opção do técnico em relação às possibilidades de jogadores. São Paulo trocou tantas vezes de elenco nos últimos tempos, renovou o seu elenco, gastando bastante dinheiro. Não é um elenco barato, né? As trocas também não são baratas. Então, nesse ponto de vista, eu não acho que seja pé no chão. Eu acho uma mudança de filosofia mesmo. Dessa ideia, talvez tantas vezes repetida na última semana, que ter um jogador diferente é necessário. Ou que o São Paulo não tinha em relação ao Palmeiras, não tem agora nesse confronto com o Corinthians ou contra o Flamengo. Faltou ao São Paulo um jogador decisivo. É uma super contratação. Todo mundo fica, mas como ele vai chegar? Mas o que ele está jogando? Mas por que não estava jogando com todo o respeito do mundo? Como ele está jogando, eu não sei, mas eu sei como estão jogando alguns. Então, é uma super contratação. O Ronaldo aqui, ele fala, essa contratação do Rames, para mim, exemplifica a mesma mentalidade fracassada dos últimos 12, 13 anos, que compra imagem sem performance e colocou o Muricy para fora. Recusou a volta do Danilo, entrou na palhaçada de Daniel Alves e tantos outros. Clube falido, o meu São Paulo. Esse é o temor do São Paulo, meu caro Pretzel, que é a última impressão. Para quem não lembra, claro que todo mundo no São Paulo não lembra, o Daniel Alves veio para cá como uma super contratação. Para ser o 10 também. Para ser o 10, para ser lateral. Morumbi lotado. As condições financeiras um pouco diferentes, mas enfim, chegou, vamos lá, tá com tudo e tal. Deu no que deu. Foi para jogar a Olimpíada, foi um fracasso retumbante no São Paulo. E como diz a Marília, o Pix, o boleto pinga todo dia. Tem um canal interessante. Todo dia 6 pinga dia lá o boleto de 500 e tantos mil que o São Paulo tem que pagar para o Daniel Alves. Live do boleto. Isso durante 5 anos. Então foi uma terra arrasada essa contratação. E isso está na mira, está na cabeça do São Paulino. Essa gestão ela não é confiável do ponto de vista do torcedor, né? É só a gente ver os debates nas redes sociais a todo momento. Agora, o Daniel Alves, o São Paulo contratou primeiro para tentar pagar depois. Eu achei que foi um erro grotesco. Um erro grotesco. Até o mercado estava ruim, porque era na época da pandemia. Exatamente. Então, para buscar dinheiro para pagá-lo, também não houve. Então, foi uma aventura. Foi uma aventura financeira irresponsável, que terminou do jeito que terminou. O Rames Rodrigues, acho que já é um pouco diferente. Você tem um investidor, que é um parceiro da diretoria. Sim. E aí esse cara, ele ficha o negócio. Ele é São Paulino, ele ficha o negócio. Ponto. Então, acho que é um pouco diferente. Acho que é uma garantia melhor. Então, porque o Dorival Júnior, a gente tem visto ele dizer a todo momento, né? Antes de aparecer o nome do Rames Rodrigues, eu não estou esperando ninguém. Ele cansou de falar isso. Eu não estou esperando nenhum reforço. Não quero perder ninguém. Eu não quero perder ninguém. Ele deixou isso bem claro. Então, quando ele recebe o Rames Rodrigues, que eu acho que vai ser compatível com a realidade, com a assinatura à esquerda do investidor, eu acho que não tem problema nenhum. Eu acho que é uma grande contratação. Uma grande contratação. Mas ele não joga... Aliás, né,
Cada jogador fracassado ou em baixa europeu que vai jogar no Olympiacos da Grécia é impressionante. É que é um clube muito bagunçado. O Olympiacos é a entrada de cara que está em baixa. Né? É impressionante. E aí o Marcelo estava no Olympiacos. Isso, é que é um clube muito Rafinha estava no Olympiacos. Né? E agora o Rames Rodrigues. Ele chega no São Paulo, ele joga com uma perna no futebol brasileiro. O Soares com meio joelho já está sobrando no futebol brasileiro, e o Soares é melhor que o Rames Rodrigues, na minha opinião, mas tem 35 anos, o Rames tem 32. Sim. Eu acho que o Rames, ele deita no futebol brasileiro se ele estiver focado e em condições, mesmo que ele tenha jogado pouco nos últimos anos, atrapalhado por lesões. O Vitor Marcantônio aqui, Massa, fala o seguinte, vocês acham que o fato do Renato Augusto decidir o jogo terça serviu de incentivo para o São Paulo fechar com o Rames? Só uma informação, o São Paulo está negociando, essa negociação tem uns 2 meses, tem a participação muito forte do Rafinha, que jogou com ele no Bayern de Munique, então não é que acharam o nome do cara hoje, então está negociando há alguns meses. Mas esse ponto do Vitor Marco Antônio eu não deixo de considerar. Jogou terça-feira, jogou melhor, perdeu porque o Corinthians tem um jogador muito diferente de todo mundo. O Rames Rodrigues é o diferente que o São Paulo não tem, Massini. Acho que pode dar uma acelerada. Acho que esse fator aí do Renato Augusto pode ter dado uma acelerada no processo, né? Ah, tá faltando quanto? 200 mil, 300 mil, toma aqui, vamos logo para ver se ele chega e joga daqui 21 dias contra o Corinthians, né? Agora, gente, o futebol tem muito da imagem, né? O torcedor ama esse tipo de contratação. Por quê? Porque o torcedor vai buscar o que o jogador fez na vida dele. Né? Jogou no Bayern, jogou em grandes clubes, grandes ligas, grandes times, né? Pode ir na comemoração do Bayern, só isso. Mas como ele não fez história lá, não vai acontecer. Não vai, exato. Não, enfim, mas então, tá aí, ó, os times que o cara jogou. O cara jogou com o Cristiano Ronaldo, entendeu? Então, isso fica no imaginário do torcedor do São Paulo, que ele faz assim... Agora vai. Quero ver o Corinthians segurar a gente com o Rames Rodrigues. E aí, como pediu o Pretzel, 30 do segundo tempo, tá 1-0 São Paulo, entra o Pato. Né? Agora, o que a gente vê na prática? Como é que ele tá fisicamente? O São Paulo tem um histórico de jogador. O São Paulo não é um time que, nos últimos anos, tem primado pelo condicionamento físico. Né? Seus jogadores vivem aí quando se machucam, vão para o departamento médico e não voltam mais. Então, sem responder essas perguntas, né, como ele está fisicamente é a primeira pergunta. Segundo, como ele observa o futebol brasileiro? Porque uma coisa é a Liga da Grécia, outra coisa é a Liga Brasileira, o Campeonato Brasileiro. Aqui a intensidade é muito maior. Agora, se você tem no banco Rames Rodrigues, e a tua opção para o meio-campo é o Rato, por mais que a gente possa chamar ele de Mickey, para dar uma equilibrada, cara, o torcedor vai pedir o cara com 10 minutos do segundo tempo, entendeu? E agora, precisa medir. O São Paulo pode pagar? O São Paulo vai pagar isso como? Quanto tempo de contrato? São 5 anos? São 4? O jogador tem 32 anos. Ele é jovem, ele pode render sim. Concordo com o Pretzel, pode render se essas questões forem observadas, né? Se não, você pegar lá e pôr aqui e achar que vai jogar e vai jogar bem, nem sempre vai, né? Quantos jogadores colombianos, inclusive, não fizeram sucesso no Brasil? Alguns fizeram, outros não, fracassaram. Agora, ele tem pedigree, né, cara? O cara que é jogador de Copa do Mundo, jogou em grandes ligas da Europa, ele pode sim ser respeitados esses modelos, essas formas de ver aqui o que eu estou perguntando, pode ser útil ao São Paulo, sim, cara. Quem pode entregar uma coisa diferente no jogo de futebol? O Alisson ou o Rodrigues, o Rames Rodrigues? Essa é a pergunta que sempre se faz. Só umas informações com relação ao São Paulo, ao pagamento, o que é tal. Algumas informações. A primeira é do PVC, o Paulo Vinícius Coelho, nosso companheiro, ele tem a apuração de que o salário do Rames Rodrigues vai ser menos da metade do que ganhava o Daniel Alves. Ok, o Daniel Alves ganhava uma fábula por mês no São Paulo, mas de fato
é que vai ser menos da metade do que o Daniel Alves ganhava no São Paulo. Esse é um ponto. O segundo ponto, como é que o São Paulo consegue fazer essa contratação? O São Paulo estava tentando, ou buscando, ou olhando, 2 jogadores que eram meias também, meias atacantes, do San Lorenzo, da Argentina. Para contratar esses caras, que eram mais jovens, que eram em outras condições, o São Paulo teria que pagar pela transferência. Entre pagar pela transferência e pegar esse dinheiro e usar como salário do Rames Rodrigues, optou pelo salário do Rames Rodrigues. Ah, mas esse dinheiro existia? No orçamento do São Paulo havia esse dinheiro para contratações. E aí o São Paulo vai usar esse dinheiro que está no orçamento do São Paulo para fazer essa contratação. Em vez de contratar um jogador pagando pelos direitos federativos, ele pega um cara que está livre no mercado, no caso o Rames Rodrigues, e vai usar esse dinheiro para pagar salários. Que é mais ou menos, é muito do que o Corinthians fez com muitos jogadores, né? Ele não paga pela transferência, ele paga salários altos para... Não tem o custo da transferência. Não tem o custo da transferência. Tem as luvas. Exato. E nem as luvas. Não, tem as luvas. Ah, tem as luvas. Tem as luvas. Esse é o negócio Mas do São isso Paulo. você dilui, né? Como? Tudo isso você dilui isso tudo pelo tempo de contrato, não é à vista. Isso. Você não precisa E chegar não lá quer dizer que o São caminhão de Paulo dinheiro, mesmo que cavocou o chão lá e achou dinheiro. É dinheiro. Vai gastar Isso. dinheiro. Não existe contrator de graça, Sim. esse papo furado aí, pode esquecer. Não. Mas, de qualquer forma, o modelo é esse aí. O Tricolor Vermelho fala que fisicamente ele está muito bem, em condições de jogo. Então, Tricolor Vermelho, a gente não sabe exatamente quais condições de jogo ele está. O que se sabe, desde a temporada 17-18, desde então, ele nunca jogou mais de 30 jogos no ano. Ele entrou em campo pela última vez dia 9 de abril. Então tem essas questões. Então, repetindo, desde 17 e 18 ele não joga mais de 30 jogos ao ano. Como comparação, o São Paulo este ano jogou já 42 jogos. E pode chegar a 80. E pode chegar a 79 jogos Exato. se for para todas as finais. Então ele não joga metade de uma temporada brasileira de um grande clube. entre Exatamente. aspas. O São Paulo já jogou mais do que ele joga numa temporada inteira, estando na Perfeito. metade do ano. Perfeito. Essa é uma questão para falando. você olhar. Fala, Massini. O que é exatamente o ponto que eu tô abordando, né? Depende da expectativa. Por exemplo, se Mas ele ele não fosse jogou por contratado pelo lesão ou Fluminense, jogou porque ficou reserva? As duas coisas. Então, tem na essa- última, na vamos última, saber na última isso. passagem dele no Olympiacos e também no futebol árabe, ele teve muitas lesões. Não, esse é o problema. Não lesões graves, mas pequenas lesões. Agora não sei o que no joelho, agora não sei o que no tornozelo, agora... É esse picotado por problemas essas físicos lesões que pequenas. é um alerta, né? Eu não quero fazer comparação de nomes, viu, Massini, mas o Santos contratou o Brian Ruiz, lembra? O 10 da Costa Rica, jogadoraço na Copa do Mundo Brasil, lembra disso? Apesar do Ruiz não funcionou. Não funcionou, lembra? Normalmente os Ruiz são excelentes. Foi um dos piores negócios da história do Santos. Eu estou citando só o jogador, cada um com o seu tamanho. O Rames é muito maior, eu sei. Mas eu também estou concordando com o Massini. Acho que tem que observar isso, porque senão o custo ele fica muito maior que o benefício, apesar de... Claro. O Rames Rodrigues é muito diferente dos demais. Ele chega no São Paulo, ele é o principal jogador de São Paulo. Esse argumento, né, Marília, é um pouco irrefutável. Você tem o Rames Rodrigues, você tem o Wellington Rato, com todo respeito. Você tem o, sei lá quem, o Alisson, não tal. dá, não dá. Não dá pra... Vai estar esse cara lá, esse cara vai jogar, né? É ou não é? Não tem comparação. A idade dele, perto de outros jogadores desses que são resgatados pelo nome só, é muito boa. Há tempo de eventualmente uma boa preparação, ele poder fazer jogos no ano. Acho que o São Paulo tem um elenco tal que, numeroso, eventualmente ele de fato não precisa jogar todos os jogos, né? O São Paulo e o Dorival têm feito mudanças, assim como outros times. O São Paulo tem um elenco, uma base que dá ao São Paulo a chance de não precisar trocar os 11 e revezar o elenco. Mas você não contrata o Rames Rodrigues para jogar de vez em nunca. Você contrata ele para Jogar bastante. Para jogar mais vezes, né? Pode ser bastante, mas pode ser mais vezes. Eu acho a contratação boa. Eu não faço parte do grupo de pessoas que acham que clube de futebol fala assim, tem conta para pagar, então não pode contratar ninguém. Eu acho que você tem que ter dívida boa. É melhor você ter uma dívida com o Rames Rodrigues, você está pagando 5 anos o Daniel Alves. Não estou dizendo que você vai trocar um pelo outro, estou dizendo o São Paulo não vai sair de uma dívida de 500 milhões no ano para nenhuma dívida no ano que vem. Nem se ele trancar as portas, porque ele vai ter que continuar
pagando a manutenção. Sim, exato. Então não existe, né? Então o São Paulo não pode gastar. Acho que o São Paulo gasta mal, assim como muitos times, desperdiça dinheiro quando contrata jogador que não vira nada, depois devolve, empresta e não sei o quê. Mas quando você tem uma oportunidade de gastar bem o dinheiro, agora você precisa equacionar isso. Ah, vai ter que gastar dinheiro com o Rames Rodrigues, com quem nós não vamos gastar dinheiro? Porque não é todo ano que o Antony vai trocar de time e o São Paulo vai embolsar 100 milhões. Exatamente. Aconteceu ano passado, deu respiro para esse ano. Vantagem de quem fez esse contrato lá atrás. Agora, não é todo ano que o respiro vai vir porque o Ajax vendeu alguém para o Manchester United. O São Paulo precisa ter respiros por ele próprio. Eu acho que o São Paulo, por exemplo, e há uma informação de que o São Paulo precisa vender um jogador nessa janela. Porque Ou dois. ele precisa dele. A janela para contratar vai fechar, mas a janela para vender é até dia 31 de agosto para a Europa. Então, assim, você não contrata o Rames Rodrigues e não faz nenhuma economia e acontece um milagre. Em algum lugar vai ter que sair, vai ter que entrar um dinheiro. Te lembra que o Textor também queria o Rames Rodrigues em janeiro, eu acho, né? Desistiu. E aí desistiu, disse que não entrou em acordo. Interessante. Sim. Então. Não é um jogador que estava... Você vê, o nome desse cara estava sempre, na conversa. Mas é só, assim, é um meia, quase que um jogador em extinção. Né? Esse tipo de meia, claro, sempre se adaptam, os jogadores fazem funções novas e tal. Mas um 10 como ele, que a gente lembra da Copa de 2014, ou um pouco mais, 10 vai pro Real Madrid, 10 canhoto e tal. Eles são raros. É o Ganso, é o Renato Augusto, que é destro, mas é o Renato Augusto, é o Arrascaeta. É difícil. O Grêmio ontem não tinha nenhum. O São Paulo tem o Luciano, mas uma função que faz diferente, pode ser segundo atacante, às vezes faz o meio. Então, é um jogador para jogar também de um jeito diferente. Uma possibilidade de jogar diferente. Ou adaptar o jeito que o Dorival, neste momento, está jogando. Eu acho a contratação muito interessante. Até o Veiga, esqueci do Veiga, tem o Veiga. Fluminense tem o Ganso, no Botafogo não tem. Pouca gente. Eduardo. O Inter tem o Alan Patrick. Maurício. O Luiz Devez, ele fala que é o seguinte aqui. Oi? Só um pouquinho, Tira. Só queria falar uma coisa que a gente não passou por ela, que eu acho fundamental. Modelo de jogo, né? Como que o Rames Rodrigues vai encaixar? Se ele fosse contratado pelo Fluminense para ser o quarterback, para jogar como joga o Ganso, ou joga um ou joga outro, que é o jogador que fica atrás de toda a linha daquele vespeiro que o Fluminense faz, para dar o passe, para dar a estocada, para bater uma falta, como o Rames faz muito bem com o pé esquerdo, eu diria para você que a chance de dar certo seria ainda maior. No São Paulo, com todos esses senões, a gente não sabe como ele está, quanto tempo ele aguenta jogar, quantos jogos ele aguenta fazer, a gente tem que esperar. E para o modelo de jogo do Dorival, que é um modelo de toque de bola com o pé, bola no pé, ele também pode se encaixar bem. A minha preocupação, eu sempre digo isso, é o sem bola, né? Porque se você entra com um jogador que joga 30 jogos por ano e põe o Pato junto, você vai jogar com 9, né? E a gente sabe que o futebol no Brasil exige intensidade física, força. Vamos ver como ele tá, né? O São Paulo deve saber isso, claro, né? Os caras vão investir um dinheiro na contratação. Evidentemente que eles sabem tudo, histórico médico, como é que ele tá fisicamente. Senão, né? Aí é loucura.